Olá, meninos, que saudade, quanto tempo a gente não se vê, mas tivemos um tempinho sem se ver também em relação ao vídeo de redação. Por quê? Porque semana passada, dia 1º foi Dia do Trabalhador, então não teve vídeo. Porém, agora nós voltamos e agora estamos aí com vídeo. A semana passada eu tinha passado para vocês lerem páginas 8 e 9, né? 8 e 9 do capítulo 1 do módulo 2 da língua portuguesa. Então, nós estamos aqui, ó, começando, tá? Sinônimos, nós vamos trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho de sinônimo. Depois vocês vão fazer os exercícios para mim. E eu vou falar um pouquinho também da origem da fábula, quando surgiu a fábula. E também estaremos aí vendo todas as características da fábula e como nós podemos trabalhar ela, ok? Então, vem comigo, vamos para a aula de redação e literatura da maestra professora Aline. Bora lá? Vem! Então, começando por sinônimos, olha que maravilha! Sinônimos significam palavras que possuem significado idêntico ou bastante semelhante uma às outras, embora sejam escritas de forma totalmente diferente, mas possuem exatamente o mesmo sentido, não? Então, nós temos aqui, ó, no nosso livro aqui, né, que vocês estão vendo aí, os ratos foram saindo de fininho com as desculpas mais esfarrapadas. Eu não sei dar laço, eu sou canhoto, eu não enxergo muito bem, até que não sobrou nenhum na sala. Esfarrapado ou esfarrapada. Esfarrapado é adjetivo, né? Que é um pouco lógico, que é pouco lógico ou incoerente, maltrapilho ou vestido com farrapos, ou roupas sujas e velhas, né? Então, aqui no sentido do nosso texto, ele foi usado com o quê? Com desculpas e farrapadas, ou seja, com desculpas poucas lógicas, pouco coerentes, na verdade. Agora, quando eu falo assim, a roupa ficou esfarrapada após ter sido lavada, ou seja, a roupa está assim, desgastada, a roupa está puída, né, acabada, né, vamos dizer assim. Então, palavras que apresentam sentidos semelhantes são chamadas de sinônimo, ok? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Então, nós temos alguns tipos de sinônimo. Nós temos os sinônimos perfeitos e os sinônimos imperfeitos. Sinônimos perfeitos tratam-se de palavras diferentes, mas que possuem o mesmo significado idêntico. Sinônimos imperfeitos são palavras que, ainda que compartilhem o mesmo significado ou significados parecidos, tais como os significados não são idênticos, ok? Ok? Tranquilos? Então, é bem assim, quais tipos de sinônimos que temos? Perfeitos e imperfeitos. Os primeiros possuem significado idêntico. Os outros significados parecidos e os significados também não são idênticos, né? Vamos ver? Então, eu tenho aí, ó, vamos cá de cá. Sinônimos perfeitos: bonita, bela, léxico, vocabulário. Lembra que eu falo assim, gente, a gente tem que ler muito para aumentar o nosso léxico, para aumentar o nosso vocabulário. Morrer, falecer, após, depois. Idioma, língua, alfabeto, abecedário. Brado, grito. Avaro, avarento, né? Continuar, prosseguir. Vamos lá, então. Opa, deixa eu ficar aqui embaixo. Isso. Sinônimo imperfeitos. Trabalho, emprego, mesma coisa. Feliz. Então, feliz, alegre, gordo, obeso,
cidade, município e às vezes distrito, né? Córrego, riacho. E aí seria aqui corguim, né? Maneira do goiano, bela, formosa. Aí outros sinônimos que nós temos também. Sagaz, inteligente, quebrado, deteriorado, problema, adversidade, pobreza, miséria, tranquilo, calmo, doente, enfermo, metamorfose, transformação, delicioso, saboroso, relevante, importante, distante, longe, contemplar, admirar. Esses aqui são alguns outros sinônimos que nós temos. Nós temos muito mais que esses também, tá? Esses aqui eu só dei exemplos de alguns para a gente poder ver. Ok? Que bom. Vamos lá? Então, para que eu uso sinônimo, né? Para que eu uso sinônimo? O sinônimo, na verdade, ele é usado, ele evita que as frases, parágrafos e textos fiquem com palavras repetitivas, o que pode tornar a leitura muito cansativa. Vocês vão usar demais em redação o sinônimo. Porque você sabe aquelas coisas que a pessoa fica, igual eu falo, não use eu acho. Eu acho só na fala. Na escrita, não eu acho. Eu creio, eu acredito, em minha opinião. Então, é uma forma de sinônimo também. Então, vamos ver, como fica repetitivo se não usar o sinônimo. Sem sinônimo. Mariana gostava muito de sua casa. A casa era grande, bem decorada e com uma linda piscina. A casa tinha um quintal delicioso. Agora, você imagina que vocês vão fazendo uma redação de umas 30 linhas. Agora não, mas mais para frente vocês vão fazer ótimas redações e falando a casa, 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 casa o tempo todo. Não dá, né? Agora vamos ver a mágica com sinônimo. Mariana gostava muito de sua casa. A residência era grande, bem decorada, com uma linda piscina. O lar da família tinha um quintal delicioso. Olha, tanto que fluiu mais o texto, tanto que ficou mais saboroso, ficou melhor, ficou mais gostoso de ler, não ficou cansativo. A gente não quer que ele comece a ler e fale, nossa, que leitura chata, né? Não é isso. Tem explicação, ficou mais leve de ler. E a gente entende que casa, residência e lar são sinônimos, ok? Que bom. Espero que tenham gostado. E essa dica é muito importante e vai chegar lá até no vestibular, depois, várias ocasiões da sua vida, ok? Para vários textos. Então, agora, horário de exercício comigo, né? Vamos lá? Exercício de sinônimo. Então, nós temos aí, vocês vão colocar os sinônimos dessas palavras. O que a gente poderia colocar no sinônimo? Então, eu vou dar 30 segundinhos para vocês pensarem em cada uma. São 8 palavras, acho que 30 segundos dá. Aí, olha só. Tá chegando a hora. Então, vamos lá? Vamos ver quais sinônimos? Então, de longe fica o distante, feio, horrível, calmo, tranquilo, enfermo, doente, saboroso, delicioso, enxergar, ver, contemplação, admiração, adversidade, problema, né? Ok, gente, viu tanto que é gostoso e tanto que é fácil de fazer? Bem tranquilo, sempre procurar quando for escrever um texto, se tiver um dicionário de sinônimos, se não, olha na internet, procura um bom dicionário de sinônimos, tem vários, e vê a palavra, a melhor palavra. Se você tem que repetir várias vezes uma palavra em um texto, então aumente seu léxico usando os sinônimos, né? Ok?
Que bom. Então vamos agora para a fábula. Antes da gente começar as fábulas aqui, eu vou ler aqui na página de vocês, no módulo, no capítulo 1 do módulo 2 de língua portuguesa, a origem da fábula. No Ocidente, a fábula foi criada no século 6 antes de Cristo, pelo escravo grego Esopo, que inventava histórias sobre animais, trazendo ensinamentos para que as pessoas agissem de maneira sensata e com sabedoria. Mais tarde, no século I depois de Cristo, Fedro, um escravo romano, recontou os textos de Esopo, acrescentando-lhes tons sátíricos. Em meados do século XVII, o escritor francês Jean de La Fontaine tornou as fábulas de Esopo conhecidas e admiradas no Oriente. No Brasil, o escritor Monteiro Lobato se destacou por ter escrito diversas fábulas que foram interpretadas pelos personagens do Sítio de Pica-Pau Amarelo, proporcionando grandes ensinamentos para as crianças, tá? E aí a gente vai dar um salto, vocês estão, na verdade, vendo essas atividades, tudo isso aqui com a Ana Priscila, e vamos lá para a página 15. E aí, na página 15, nós temos as características dos animais da fábula. Então, vamos lá. O que é fábula? São narrativas criadas para ensinar e, ao mesmo tempo, divertir o leitor. Elas sempre apresentam uma moral que aparece sob a forma de um provérbio. Então, nós temos um texto, é uma narrativa, então vai ter título, começo, meio, fim e a lição de moral que aparece numa linha depois como provérbio, ok? Vamos lá então. Olha só que legal aqui, olha, nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar assim para vocês não verem, não vai ter jeito não. Bom, eu vou tirar aqui para vocês primeiro verem. Olha só as fábulas, vamos observar aqui as características. Nós temos um leão com um olhar assim, estilo avô, né? E tá usando óculos. Nós temos um vento, uma nuvem que sopra vento, que tem um olhar, que tem um nariz mais grandinho. Nós temos aqui um monte de animais, olha só, olha, ele parece, esse lobo parece brincalhão. Nós temos um dorminhoco, nós temos um contando um segredo. Então, essas coisas aqui, nós temos uma cabra, acho que é uma cabra, né? Uma vaquinha, não, uma vaquinha com os bezerrinhos, não, acho que não sei, agora ficou com esse chifrinho aqui, fiquei na dúvida. Mas é uma vaquinha mesmo, o pezinho dela. Uma vaquinha com vários filhos e cada um tem uma forma, né? Um jeito de contar e um jeito de ser. Cada um tem uma característica. Aqui, só da gente observar, a gente pode ver que tem essas características. Então, como é que são esses personagens? São animais que agem como se fossem pessoas. Os personagens são animais com características humanas. Quem usa óculos é humano, não é um leão, né? Quem quer a vaquinha aqui parecendo uma mãe com uma sacola de compras, uma bolsa, né? De vestido, olha que todos estão vestidos, né? Organizados. Apesar que eu acho muito cachorrinho que está sendo vestido e tudo, mas não é uma característica de animais vestirem roupa, certo? Vamos lá então, continuando sobre a fábula. Então, as características da fábula. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional, ou seja, ficção. A gente pega uma história que a gente queira, né, o que parte do real e vai para a ficção, ou seja, para o imaginário, para a criação, e que usa alegoria para construir seus sentidos. Os animais que são personagens possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola, levando à construção de um ensinamento. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função, a de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. As fábulas podem ser escritas em prosa, textos em parágrafos ou em verso. Os títulos geralmente fazem referência aos personagens e o tempo e o espaço. Relacionam-se ao habitat delas. A linguagem é simples, objetiva e direta.
e pode haver diálogos com a presença do discurso direto. Professora, que é isso? Olha só, qual que é a característica? Sempre vai ter animais com características humanas, a linguagem vai ser simples, objetiva e direta, e nós também teremos o que? A escrita vai ter um começo, meio e fim, e sempre também nós podemos contar ela oralmente ou fazê-la ela em prosa, né, em parágrafos, ou escrever, que é no caso da narrativa, certinho? Ok, vamos lá? Agora a estrutura da fábula. Então, aí é a estrutura da fábula. Como é que a gente vai escrever essa estrutura? Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Sempre falo isso: começo, meio e fim. Título, começo, meio e fim. No início, apresentamos os personagens e a situação. Depois, desenvolvemos o texto de forma que os personagens interajam em torno de uma situação. Por fim, criamos um final surpreendente que gera a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, ao qual aparece no final do texto, geralmente. Então, a estrutura, nós temos título, início, começo, depois o desenvolver do enredo e depois a conclusão, o fim da história. E na fábula é importante, aí sim, meninos, durante esse solta a linha lá, título, soltou uma linha, aí vem o primeiro parágrafo, que é o começo, não vai soltar outra linha para o desenvolvimento, não pode, não deve. Então, começo, meio e fim, sem soltar a linha no meio dos parágrafos. Você pode ir para outra linha, terminou a frase, terminou o que você queria escrever? Perfeito. Ponto, letra maiúscula na outra linha, não é para soltar a linha no meio do texto. E no final, sim, começo, meio e fim. Aí no final você vai soltar uma linha e colocar lição de moral. E aí escrever o provérbio ou a lição de moral, ok? Então vamos lá. As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão, a força, a coruja, a sabedoria, a raposa, a esperteza, a astúcia, ok? Então vamos lá. Quem são os principais autores de fábula? Os mais conhecidos autores de fábulas são Esopo, Fredo e La Fontaine, a quem são atribuídas as autorias dos textos mais famosos entre os leitores. No Brasil, temos representantes como Monteiro Lobato e Milhor Fernandes, que se dispõem a uma construção de releituras de fábula. Exemplo: A Cigarra e a Formiga, A Lebre e a Tartaruga, A Rã e o Touro, A Raposa e o Corvo, O Leão e o Rato. Essas todas são fábulas. E eu tenho certeza que no quarto ano, no quinto ano, principalmente no quarto ano, vocês viram muitas fábulas. E quando a gente é pequena, a gente usa os pais, as mães, né? Os nossos pais, os nossos avós e os nossos professores sempre usam fábulas para falar para a gente, para transmitir o ensinamento. Então, fábula é muito maravilhoso. E temos que lembrar também, a fábula é estudada, é um texto escrito, tem falado, mas aqui em Goiás a gente tem os causos, né, que fala, né? Os casos que são contados em volta lá da fogueira, que começam a contar histórias, né? Poderia ser fábulas? Sim, mas aí já é outra característica de um outro tipo de texto, ok? Continuando, vamos lá? Então vamos ver um exemplo aqui de fábula. A cigarra e a formiga. Tendo a cigarra cantado durante todo o verão, viu-se ao chegar o inverno sem nenhuma provisão. Foi à casa da formiga, sua vizinha, e então lhe disse: Querida amiga, podia emprestar-me um grão, que seja de arroz, que seja de farinha ou de feijão? Estou morrendo de fome. Faz tempo que não come? Perguntou a formiga, a vara de profissão. Faz. E o que fez a senhora durante todo o verão? Eu cantei, disse a cigarra. Cantou, é? Pois agora dança.
né? Cantou, pois agora dança. Nesse caso que a gente tem a apresentação no começo, né? A introdução, o meio que é desenvolver, o final e também tem aqui um provérbio, né? De uma certa forma. Canta, agora dança, de uma certa forma, né? Esse aqui é do Jean La Fontaine, de Fábulas, né? E é bem interessante. Temos a cigarra, tem uma formiga, fala do inverno, fala do verão, e fala de uma pessoa que não teve uma previsão, né? Não fez uma provisão, que não se preveniu, na verdade. Então é isso. Eu queria passar para vocês a questão da fala. Espero que vocês tenham gostado. Façam as atividades, mande no Classroom, ainda que às vezes dá algum probleminha, algum erro, nós estamos olhando por lá, então é o Classroom. E qualquer dúvida, estamos aí no grupo de WhatsApp, das 8 às 5. Pode perguntar que estaremos aí para tirar as dúvidas, ok? Muito obrigada, viu, meninos? Um prazer sempre estar com vocês. Obrigado. Tchau.